de vista que estamos em plano umbral, onde o mal impera, e que, mesmo entre os encarnados, a porcentagem de espíritos bons é muito pequena, no estágio atual da humanidade. Isso é verdade, mas vejo que os mais sagrados laços afetivos, de repente, são torpedeados pelos mais rasteiros interesses. Na raiz de tudo, está o eterno problema da inveja, que a ninguém reconhece o direito de ter uma coisa a mais e desfrutá-la. O invejoso libera uma energia altamente negativa, que se dirige sobre o invejado e as pessoas que o cercam, envenenando-lhe o ambiente, fornecendo material para que seus inimigos desencarnados atuem sobre todos, a partir das pessoas mais sensíveis. Mesmo que não existam esses inimigos, tão só a emanação mental de inveja basta para perturbar, enfraquecer, desanimar as pessoas que alcança, pelos seus efeitos deletérios. Além da inveja, pareceu-me haver muito ódio nos corações ofensores. Quando a inveja enlouquece, se transforma em ódio, e aquela emanação mental deletéria se transforma numa bomba de alto poder explosivo, que causa, inclusive, a morte. Se os espíritos dessem conhecimento ao mundo material de quantas pessoas que desencarnam, ou são arrastadas para longos períodos de sofrimento, sob a força destrutiva dos pensamentos de inveja e de ódio, a humanidade entraria em pânico, pois a extirpação desses males, profundamente arraigados no espírito encarnado, demorará séculos e mais séculos. Agora, que estou vendo, com os meus próprios olhos, não posso duvidar disso, e, se me for permitido, vou procurar alertar meus leitores, para que nunca façam e nem despejem o mal para quem quer que seja, especialmente, os próprios inimigos. E eu vou orar, para que ouçam a sua voz, dos ouvidos para o coração, rematou Orlando, sorrindo, talvez da minha inocente esperança, e deixando-nos à vontade. Orlando tem razão, Sérgio. A inveja é filha do orgulho, que nos leva a querer ser mais do que somos, e, sempre mais do que são os outros. Ou somos os maiores, ou ninguém mais poderá ser feliz. Essa é consequência do orgulho, na sua feição de inveja. A inveja que ataca, ainda me parece pior do que a vingança que retribui, porque, no geral, a pessoa invejada nada faz ao invejoso, e, quase sempre, o desconhece, nem sabe de onde vem a opressão mental, ou que suas dificuldades se originam de inveja. Também penso assim. Afinal, o que os outros conquistam, todos nós podemos conquistar e, a vitória dos demais, deveria ser estímulo para nossa luta, ao invés de nos atirar, numa luta inglória, contra os que lutaram e venceram, tão só porque venceram. Por isso mesmo, dizem que o invejoso é incapaz e covarde. Incapaz, porque não se julga capaz de alcançar o que os outros alcançam, e, covarde, porque age na sombra, destruindo sem aparecer e sem motivo justo. Mas deverá pagar alto preço por isso. O ideal será que ninguém sofra e, assim, que ninguém pague. Embora distante, isso é futuro. Até lá, compete-nos amparar os injustiçados, para que não sofram sem motivo justo, e ajudar os opressores, para que se tornem melhores, e usem sua força em seu próprio benefício, e não para destruir os outros. Francamente, não havia pensado nisso. Na verdade, o opressor, além de não usar o seu dom de viver, e o tempo precioso, para a própria edificação, perde tempo, e luta para contrair pesadas dívidas, que deverá pagar com muitas lágrimas. 5. As sombras em ação. Eram 8 horas da manhã, em ponto, quando Antônio Serra abriu seu estabelecimento comercial. Já nos achávamos à sua espera. Também os espíritos, encarregados de prejudicar-lhe a atividade, já estavam a postos, na expectativa de que surgissem os eventuais clientes. Iria começar a nossa reação, mais estreita, contra o assédio das sombras,
na vida daquele homem, que havia sido colocado sob nossa responsabilidade, quanto à sua defesa. Duas entidades caminhavam pela calçada, uma na frente da outra, daqui para lá e de lá para cá, quando Arquimedes foi abordado por um espírito da natureza, dos que trabalham com o Cristo, e lhe solicitou permissão para dar-me uma demonstração de como se inicia qualquer desavença entre os seres humanos, predispondo-se a mostrar-me o seguinte: após mentalizar a ponta do pé, vendo o espírito perseguidor, que ia à frente, bastante distraído, em companhia de outra entidade espiritual, aplicou-lhe forte golpe na coxa direita. Ao impacto, o espírito saltou de susto e indignação, sem perguntar nada, porque, para ele, era óbvio que o golpe havia sido aplicado pelo companheiro. Arrojou-se sobre ele, qual se fora uma fera, derrubando no solo, engalfinhando-se, os dois, em violenta luta corporal. O outro, o agredido, sem poder perceber o que se passava, uma vez que a agressão foi rápida, e sem qualquer explicação nem por isso deixou de defender-se, rolava com desafeto pelo chão, procurando esquivar-se dos seus golpes, e, por sua vez, golpeá-lo de todos os modos. Colhido de surpresa, e até que pudesse concatenar as suas ideias, saiu com nítida desvantagem na refrega, mas já se recuperava, para se impor. Os companheiros de equipe, que logo acorreram, rodeando-nos na expectativa do desenrolar da luta, não fizeram o mínimo gesto para separá-los. Apenas torciam, incitando-os à disputa corporal, tomando partido de um ou do outro lado. Foi quando o agredido, que já se via quase dominado, sacou de longo e fino punhal, golpeando o adversário nas costas, 1, 2, 3 vezes, até que os amigos, atônitos, ante o rápido desfecho, resolveram intervir e apartá-los. A entidade ferida, jazia na sarjeta, de bruços, com sangue que brotava das feridas abertas, jorrando em grosso fio vermelho. Os companheiros, enquanto alguns detinham o agressor, tomaram o ferido nos braços e saíram, em desabalada carreira, em busca de socorro. A luta foi rápida. Olhei para Arquimedes, perplexo, com os olhos procurando explicações. Afinal, o pontapé, dado como simples exemplo, havia desencadeado a cena de sangue, e já me sentia terrivelmente culpado, por não ter evitado o desfecho do entrevero, quando o instrutor, sorrindo, esclareceu: meu amigo, estamos numa espécie de guerra, usando nossa própria estratégia de luta. O golpe não teria maior repercussão se o agredido, com cautela, tivesse pedido alguma explicação ao outro, podendo, muito bem, ter desfeito o equívoco que permitimos fosse provocado. As consequências, assim, correm por sua conta exclusiva. Não precisa se inquietar. Além disso, o espírito da natureza atendeu ao meu pedido de ação, e não tomou qualquer iniciativa por conta própria. Não estaríamos usando suas mesmas armas, que recriminamos, da traição e da mentira. Ainda que fosse assim, parece-me que, usando as mesmas armas do adversário, estamos numa luta justa e limpa, claro, não perdendo de vista que lutamos em defesa de pessoas injustamente oprimidas. Olhando a poça de sangue vermelho no chão, como se estivéssemos no plano físico, assaltou-me a preocupação de que meus futuros leitores talvez não estivessem em condições de entender o fato. Arquimedes, que me acompanhava o pensamento, veio em meu socorro. Diga que o corpo espiritual, que chamam de perispírito, é um organismo vivo, a feição do corpo físico, apenas diferenciado, em sua estrutura, na massa que o compõe, em razão da sua natureza vibratória. A vida não dá saltos, mas, continua integralmente, apenas ressalvada a natureza da matéria, que nos estrutura o corpo, e as leis que a regem e que, naturalmente, não são inteiramente as mesmas. Explique que temos lágrimas para chorar, temos sangue nas veias e se ingerimos alguma coisa,
que deixe restos, precisamos eliminá-los, quase tudo no mesmo figurino terreno, e tanto mais semelhante a ele quanto mais materializado estivermos. Isso vai assustar muita gente. Por que pensa assim? Porque eu mesmo, apesar de espiritualista, tremeria nas bases, só em pensar que o flagelo das doenças, e as nossas fraquezas físicas, não desaparecem no túmulo. Seria apenas uma perplexidade momentânea. O raciocínio lógico, fatalmente, conduziria logo à compreensão de que os nossos problemas, de ordem física, se extinguem à medida que deixamos de nos sentir corpo, para nos sentirmos exclusivamente espíritos, ou melhor, quando a nossa natureza material vai cedendo lugar à nossa natureza espiritual. E aprofundar o assunto, que me pareceu interessante, mas, Arquimedes, indicando-me o fluxo de pessoas que vinham pela calçada, pediu-me para que anotasse a diferença do comportamento dos transeuntes, sem a influência perniciosa da súcia que os espantava. De repente, começaram a entrar clientes na loja, que acabavam comprando alguma coisa. À medida que o estabelecimento ia se repletando de gente, as pessoas que passavam, atraídas pela curiosidade, ante o aglomerado que se formou, também acabavam entrando. Facilitado pelo fato de que os preços estavam baixos, pois Antônio os remarcou para tentar a retomada das vendas, estas cresciam, para a alegria de todos, desde as balconistas, que estavam desanimadas com o pouco resultado a que chegaram, com movimento quase a zero. Que beleza! Nunca imaginei que alguém pudesse ir à ruína com tanta facilidade, tão só pela ação de espíritos malfazejos, como constatei aqui. Agora, Antônio vai se recuperar facilmente. Não tão fácil assim. Daqui a pouco, os malfeitores estarão de volta, e vão tentar a mesma interferência. Vamos ter trabalho para o dia todo. De que forma vamos reagir, quando retornarem? Pelo método mais recomendado ante a ação de obsessores, vamos cansá-los, vencê-los pela exaustão. Quando tentarem gritar nos ouvidos dos clientes em potencial, para afastá-los, vamos envolver-lhes a cabeça, com fina rede magnética, da nossa criação mental, que os isole da influência. Não demorou muito tempo, e o grupo de malfeitores retornou para a loja, a fim de executar o seu trabalho persuasivo. Vendo-a repleta de gente, com muitas pessoas entrando, e outras saindo, sobraçando pacotes de mercadorias adquiridas, ali no negócio condenado e perseguido, uma voz de comando logo se ergueu. Vamos ao trabalho. Vejam como perdemos terreno rapidamente. Se o chefe constatar este abandono, estaremos fritos. E a Súcia se lançou à luta, gritando nos ouvidos das pessoas, fora da loja, e dentro dela, para que não entrassem ou comprassem. Por mais que gritassem, e ameaçassem, ninguém mais atendia-lhes ao apelo, continuando o movimento fervilhante, e as vendas não crescendo. Quando tudo ia nesse ritmo, Silvia apontou com seu carro na esquina e, vendo grande ajuntamento de gente dentro da loja, diminuiu-lhe a marcha para constatar o que se passava. Notou muitas pessoas saindo com compras, ficou possessa de raiva, praguejou no mais baixo calão, e seguiu, a toda velocidade, a fim de não ter que presenciar mais nada. Caramba! Ali está Silvia, disse um dos espíritos, indicando aos demais. Está louca da vida com o nosso fracasso. Esta noite, se puder, vai nos esganar. Depois de algumas horas de tentativas frustradas, quando já tinham gasto todo o arsenal de truques que sabiam, ouviu-se, de novo, a voz do líder. Aqui tem mão de anjo. Não é possível que, de um momento para outro, sem mais nem menos, percamos todo o nosso poder de interferência e persuasão. Continuem tentando. Vou falar com o chefe. Já estava cansado de tanto armar e desarmar o capacete protetor, mas,
Valia a pena o esforço diante da frustração dos nossos adversários, e do volume de vendas que a loja realizava. Não demorou muito, e surgiu o comandante, aquele mesmo espírito que conheci no armazém abandonado. Parou, calmo, analisando os fatos, tentando decifrar o enigma. Realmente, aqui deve ter anjos atrapalhando, esses covardes que não se mostram para lutar, frente a frente, usando seus poderes magnéticos para fugirem. Mostrem-se, seus palhaços. Claro que não iríamos nos mostrar. A ira do chefe era sinal evidente de que já aceitava ter perdido a luta. Vamos embora. Vou pedir novas instruções. Voltaremos amanhã, gritou gesticulando para que seus asseclas o seguissem. Pronto. Ganhamos mais uma batalha. Já se fora. É o que você pensa. Esses espíritos são manhosos. Aliás, eram manhosos na carne. Pensam que, com essa declaração solene, vamos nos retirar deixando-lhes campo livre, para que retornem à ação maléfica. Arquimedes tinha razão. Não demorou uma hora, e eis a turba de volta, arrojando-se sobre os transeuntes. Voltamos a agir, e as tentativas do grupo não produziam qualquer resultado. Ninguém lhes dava ouvidos. Mas não desistiram. Penso que, eles também, queriam vencer-nos pelo cansaço. Não foi fácil sustentar aquela luta intensa. Às vezes, quando o volume de pessoas era muito grande, não dávamos conta de proteger a todas e, algumas delas, eram influenciadas, e se afastavam. No final do dia, nossa vitória se mostrava esmagadora. Estávamos felizes com a felicidade do nosso amigo Serra e de seus empregados, todos atônitos com o grande movimento. Já sozinho, ao fechar a loja, de olhos molhados, viam-se na tela mental do comerciante as cenas dos seus contatos com José Pedro, que lhe prometera ajuda e proteção. E, embora baixinho, ouvi quando disse, comovido: "Obrigado, meu Deus." Passava da meia-noite quando chegamos à casa de Silvia, que não havia, ainda, se desprendido do corpo físico. Mas não demorou muito para surgir, com a cara antonha disforme e vermelha de ódio. Ganhou a rua e seguimos-la, a passos rápidos, porque ela demonstrava pressa, queria desabafar, cobrar atenção e eficiência. Chegando ao barracão abandonado, varou os escombros e detritos, indo diretamente onde se encontrava o responsável pela operação, na área. "O que está acontecendo com você?" Venderam-se para a parte contrária. Ainda há pouco, impediram-me de aliviar-me surrando aquele patife durante a noite. Hoje, passei pela sua casa comercial e vi, estarrecida, um tremendo movimento de vendas que num só dia, creio capaz de recuperar-lhe as finanças de todo este tempo de intervenção. Estou pagando e exijo uma explicação razoável. Calma, Silvia. Agora nosso homem ganhou proteção de espíritos que não vemos e com os quais não podemos lutar. Estive o dia todo preocupado, buscando contornar a situação. Procurei meus superiores, e a estratégia que nos resta é de desestabilizar-lhe o apoio no lar, ao invés de nos concentrarmos na sua ruína financeira. Claro que vamos continuar tentando prejudicar-lhe os negócios, mas a ordem, agora, é bater serra em casa, e isso vai depender muito de você. De mim? Sim, de você. Vamos gravar-lhe um procedimento mental, para que você o execute amanhã com segurança e determinação. Queremos que escreva uma carta, para sua filha, denunciando-lhe o adultério. A menina é a sua principal base de sustentação e, se cair na revolta e no desânimo, passará, sem o saber, do nosso lado, com sua mãe. Vamos apertar o cerco e para isso, necessitamos agarrá-lo à noite, durante o sono. Isso não vai adiantar nada. Conheço bem aquela garota. É cheia de piedade e vai perdoar o pai. Veremos. Mulher nenhuma gosta de ser enganada, e a filha adora o pai.
Não há piedade que apague essa traição. Além disso, precisamos nos apressar, porque os anjos já estão nos atrapalhando bem. Pois bem, farei a minha parte, contudo, não me venham com mais desculpas esfarrapadas, pois, se tornarem a fracassar, irei reclamar diretamente aos maiores da organização. Está bem. Viremos mais tarde para a programação hipnótica. Silvia, com a mesma velocidade que entrou, saiu em direção à sua casa seguida por nós. Depois que já estava confortavelmente instalada na poltrona de sua casa, fizemo-nos visíveis e varamos por sua porta. Ora, ainda não aprenderam as mais comezinhas regras de educação que manda bater a porta, na casa alheia? Explodiu logo a jovem, fulminando-nos com um olhar de revolta. Tenho pensado em vocês. Creio que são os intrusos que prejudicam os meus planos e a ação do meu pessoal. Que tem vocês com isso? Já lhe disse, e insisto, que seu avô, Eduardo, pediu-nos que procurássemos ajudá-la, e rogamos que nos dê uma oportunidade, conversando. Não quero saber de vocês. Por favor, desapareçam. Saiam daqui. Seja razoável, Silvia. Seu avô, que é pessoa amiga, está muito preocupado com os desdobramentos de seu caso com Serra, e pede que você recue da sua pretensão de prejudicá-lo, ainda mais, assumindo compromissos muito sérios com o futuro. Prejudicá-lo ainda mais? Quer dizer que já prejudiquei o coitadinho. Não entra nas suas cabeças que ele se aproveitou da sua condição de patrão para me submeter aos seus caprichos de homem. Que fez, quando se sentiu saciado? Simplesmente expulsou-me, e perdi até o emprego, que era o meu ganha-pão. Não fantasie, Silvia. Você planejou bem, e executou ainda melhor, a conquista desse homem. E daí? Ele é muito experiente, tem idade para ser meu pai, e deveria orientar-me, ao invés de submeter-me. Fora daqui. Não devo explicações a ninguém, e muito menos quero ser julgada por quem quer que apareça, intrometido, na minha vida, ainda mesmo em nome de meu avô, a quem muito respeito. Fora. Silvia abriu a porta, e nós passamos. Assim que esta se fechou, com tremendo estrondo, fizemo-nos de novo invisíveis. Que mulher! Não dá qualquer chance para que possamos ajudá-la. O que ocorre, Sérgio, é que ela sabe que está errada, e não quer admitir isso. Numa conversa franca, não teria argumentos para sustentar seu capricho de penalizar Antônio Serra. No momento, estes contatos rápidos não são prejudiciais. Não. Agora ela tem consciência de que nós, e seu avô também, sabemos da sua trama. Embora não pareça, creio que isso vai pesar muito. Voltamos ao quarto e, realmente, a jovem estava pensativa, talvez ruminando as palavras de Arquimedes. Foi quando entraram 3 espíritos da organização, sendo um deles o chefe do setor, que foi logo dizendo: viemos magnetizá-la, prepará-la para a ação fulminante de amanhã. Você acha que isso vai dar certo? Ante a pergunta reticente, Josias, esse era o nome do chefe, ao que me pareceu, não quis assumir plenamente a responsabilidade pela providência um tanto drástica. Isso é coisa que não garanto. O que sei é que se deseja mesmo levar avante a sua desforra, devemos agir com rapidez. Da minha parte, já ativei a ação dos ovoides que implantamos em Serra, e logo vão aparecer os sintomas físicos dessa investida. Tudo bem. Não sou pessoa de recuar nos meus propósitos. Josias mandou que Silvia se acomodasse numa poltrona, e, enquanto um dos magnetizadores aplicava-lhe passes do alto da cabeça até a nuca, passou a hipnotizá-la. Relaxe, relaxe. Conserve a sua mente igual a uma folha de papel em branco. Nada pense, não force sua imaginação. Relaxe, relaxe. Para você, agora só existe a minha voz, nada mais você ouve ao seu redor.
Vou lhe ditar uma ordem que deve ser cumprida, amanhã cedo. Quando você se levantar, ao pegar a escova de dentes, sentirá muita solidão, ódio imenso de Antônio Serra e necessidade de escrever uma carta. Sim, uma carta que vou lhe ditar nos ouvidos, no momento em que se sentar para escrever. Essa é a ordem que eu, a voz que comandará a sua vontade, estou registrando na sua mente. Vou repetir. E, depois de repetir várias vezes esse texto, enquanto Silvia se mantinha em estado de sonolência, fez com que ela retomasse seu corpo para dele não mais sair, durante o sono, naquela noite. Silvia levantou-se, algo preocupada. Josias já estava ali à sua espera. A jovem dirigiu-se à cozinha, levou ao fogo o velho canecão com um pouco de água e passou a arrumar a mesa, para tomar o seu café, que preparou, em seguida, na base de leite e café solúvel para ganhar tempo e porque vivia só. Dali se dirigiu ao banheiro, lavou e enxugou o rosto, parou alguns instantes se contemplando no espelho, alisando a pele fresca e macia, como se lhe procurasse defeitos. Abriu o pequeno armário de parede, dentro do qual estava o seu material de uso pessoal tomando, em uma das mãos, o tubo de pasta dentifrícia e, na outra, a escova de dentes. Nesse momento, sentiu um calafrio, pensou na morte e sentiu-se, profundamente só, entre aquelas quatro paredes, frias e silenciosas. Teve medo do futuro. A custo, conseguiu escovar os dentes mas, enquanto assim fazia, seu pensamento voou para Antônio Serra. As coisas iam tão bem, pensou. Porque o amante a teria abandonado. Não lhe dera nenhuma explicação convincente, e sem dúvida, foi um golpe muito baixo demiti-la do emprego. Depois, abandoná-la naquela situação que se agravava, dia a dia. Josias se aproximou dele e a enlaçou, encostando cabeça com cabeça, como se lhe quisesse interpenetrar, mente a mente. Silvia passou a alinhar, mentalmente, todas as suas dificuldades, debitando-as, todas, à serra, e, num crescendo, foi se enchendo de estranho ódio, que lhe escapava do controle, e cedendo àquele que sentia. Precisava castigar o desertor ingrato. Mas, como agir para alcançá-lo? Não era justo que ela, e apenas ela, ficasse sozinha e desprotegida, enquanto o hipócrita desfrutava do aconchego e da proteção da família, que enganava. Porque o adúltero e poderoso senhor deveria ficar impune, ao passo que ela, que lhe serviu de pasto estava ali sem mais ninguém. Oh, não, pensou nervosa, vou desgraçar com a sua família ou melhor, vou pôr os pingos nos is, para que, cada um, arque com a sua parcela de responsabilidade. Pensou em Ruth, que Serra muito amava, e para quem o pai era um ídolo. Escreveria uma carta à jovem para que soubesse da verdadeira qualidade do pai, e ela, certamente, iria depressa contar à mãe. Sim, porque, nessa hora, a tendência da filha é defender a genitora. Estava traçado o plano e decidiu executá-lo. Largou a escova de dentes, que parecia pesar muito entre os dedos, e, afoita, enxugou as mãos, dirigindo-se para pequeno console, de onde retirou algumas folhas de papel e uma caneta esferográfica. Sentou-se à mesa, e, sob a inspiração dominadora de Josias, escreveu, rápida, sucinta carta, que colocou em um envelope e fechou, ao contato molhado da língua. Vestiu-se e saiu, levando a carta consigo. Dirigiu-se à casa de Serra. Eram mais ou menos 9 horas, e este já estava na sua loja comercial. Ruth ia à escola depois do almoço. Parou o carro junto a um garoto, deu-lhe algumas instruções precisas e dinheiro. De onde estava, conseguia ver bem a porta da casa. O menino tocou a campainha e, logo em seguida, Ruth abriu a porta. O garoto entregou-lhe a encomenda e saiu em desabalada carreira, antes que lhe fosse feita qualquer pergunta.
A jovem assustou-se, tremeu, diante da inesperada fuga e, antes de vê-la, sentiu que havia algo estranho naquela carta. Quando a porta se fechou, Sylvia, sorridente, acelerou o carro e sumiu. Agora era esperar o resultado da ofensiva. Ruth, pressentindo algo ruim, ocultou a carta entre as vestes e partiu para o seu quarto, onde se trancou. Colocou a carta sobre a penteadeira e sentou-se, trêmula, diante do espelho que a encimava. Deixou correr alguns minutos, para refazer-se e criar coragem. A missiva, magnetizada pelo ódio, não poderia deixar de perturbar-lhe a alma sensível. Por isso, surgiram-lhe o pressentimento. Porque o menino se recusara a dizer quem o mandou e, além disso, fugiu, pensou em não ler a mensagem, em atirá-la no fogo, para que se consumisse. Era, porém, jovem responsável. E se o pressentimento fosse falso? Pensou. Talvez fosse alguém pedindo-lhe algum tipo de ajuda, como já lhe havia ocorrido antes. Ruth permaneceu longos minutos nessa indecisão, entre a vontade de fugir, destruindo a carta, e o dever de assumir o que a vida lhe trazia, sem ela haver pedido. Finalmente, pegou o envelope com a mão esquerda e, com a direita, retirou a carta. Desdobrou-a diante dos olhos, pondo-se a lê-la. De repente, sem que houvesse tido tempo para ler tudo, amassou e jogou-a sobre o móvel trêmula e ofegante, levando a mão ao peito, como se houvesse sido atravessada por agudo punhal. Suas faces, que se cobriram de rubor, estampavam espanto e medo. De seus olhos correram lágrimas quentes, como lavas de um vulcão que se lhe tivesse explodido no ser. Meu Deus! Isso não é verdade, isso é calúnia! Protestou baixinho, enquanto se jogava sobre a cama e dava livre passagem à torrente de lágrimas, que lhe brotou do coração angustiado. Depois de mais ou menos meia hora, em que se sentiu incapaz de pensar, lembrou-se de sua mãe, e se recompôs, temerosa de que pudesse suscitar-lhe alguma preocupação, diante de seu desespero pouco comum. Dobrou a carta fatídica, ocultou-a o melhor que pôde, e retomou seu dia a dia, procurando agir como se nada lhe tivesse acontecido. Iria analisar bem as coisas, para que não tomasse decisão errada. Sentiu que o objetivo da carta era a destruição da sua família e, por isso, cabia-lhe agir com cautela. 6. Intriga versus amor. Acompanhamos, Arquimedes e eu, durante todo o dia, a nossa tutelada, que fora sacudida por violenta tempestade interior, de quem a vida, aparentemente, cobrava pesado e prematuro tributo de compreensão humana e filial. Enquanto transcorriam os minutos, sua mente vagou por todo o passado feliz. Revia o pai, atento aos deveres do lar, como se fora um apóstolo. Sentia-lhe, de novo, os seus carinhos de pai amoroso quando a enlaçava, e a ternura com a qual lhe domava os caprichos infantis. Adorava o genitor, por motivos justos, uma vez que dele recolheu tantos transportes de afeto. Seu lar era um ninho da felicidade, verdadeira bênção de Deus, onde nunca experimentaram sofrimentos sequer. Ponderou sobre a camaradagem e afeto que uniam seus pais, e repelia a ideia de que algo tivesse mudado, de um momento para outro, abalando aquela base granítica, que lhe sustentava o lar. Era como sonhar acordada, divagando no passado e experimentando, de novo, tão doces e gratas emoções. O enlevera tanto, que, por momentos, esqueceu-se do problema presente, mas, logo em seguida, veio a sofrer intensa emoção, que tinha força de tremendo terremoto a balançar as paredes de sua casa. Lembrou-se dos últimos meses de seu pai. A princípio, estranhamente remoçado cantarolando às vezes, saindo da sua habitual posição de pessoa preocupada. Depois, o seu nervosismo crescente, o abatimento que lhe comprometia a saúde, dia a dia. Atribuíra tudo à queda evidente dos seus negócios, mas,
Agora, repensava tudo e admitia que, talvez, fosse outro motivo, esse da denúncia torpe que a sacudira. Um frio correu-lhe pelas costas, diante do pensamento que assaltou. E se tudo fosse verdade? Como ficaria sua querida mãezinha? Como deveria se sentir, ela mesma, que, conforme a notícia, tinha quase a mesma idade da suposta amante? Como agir? Condenar o pai? Desmascará-lo? Expô-lo à execração pública, ele que lhe dava tanta proteção e carinho, que amava profundamente. Que forças do destino eram aquelas, imergidas, de repente, como labaredas de fogo destruidor? Durante todo o dia, a jovem tinha o rosto molhado por lágrimas furtivas, que tentava estancar, para não denunciar-se. Na verdade estava se preparando, intensamente, para enfrentar o problema. Lembrou-se de José Pedro a quem endereçara o pai, quando viu muito aflito e doente, e decidiu consultá-lo. Usaria toda a franqueza, porque o amigo, acostumado com os problemas humanos, que tanto ajudava a solucionar ou mitigar, estaria em melhores condições do que ela, para definir rumos a seguir, evitando qualquer prejuízo maior. Telefonou-lhe, quase no final da tarde e, tendo-se disposto a atendê-la, rumou para o encontro. O que houve, minha filha, que a vejo tão nervosa? Surgiu-me um problema muito sério, diante do qual, sinceramente, não sei como agir. Por isso, vim procurar os conselhos da sua experiência. Recebi, hoje, pela manhã, esta carta, e a entregou trêmula. José Pedro já conhecia o problema e sabia que caminhava para uma solução, mas, o conteúdo da carta, a vibração do ódio que a impregnava, entristeceu-o, o que foi notado por Ruth. Que pena! Como pode existir gente assim? É verdade, que pena! Sempre há muito pouca gente para ajudar, mas, para destruir, respondeu-lhe reticente o amigo, enquanto dobrava a carta. Vamos partir do pior. Digamos que seu pai tenha, realmente, se envolvido, inadvertidamente, com essa jovem. De princípio, caminhemos com a lógica. Nós somos perfeitos? Claro que não. Somos, pois, suscetíveis de errarmos, de nos equivocarmos, em determinada situação. Isso nos leva ao entendimento de que, o caso, deveria ser tratado com muita ponderação e tolerância, sem qualquer julgamento mais apressado. Vejamos os antecedentes. Serra, algum dia, negligenciou as suas obrigações no lar? Desligou-se por momentos mesmo, afetivamente de sua família? Que eu saiba, não, respondeu maquinalmente a jovem, que lhe acompanhava o raciocínio. Você, principalmente, que lhe domina as emoções, alguma vez sentiu que seu amor houvesse diminuído? Nunca. Papai sempre nos tratou com muito carinho e lutou como um gigante para manter-nos dentro de razoável conforto material. Os antecedentes são bons. Claro que são. Seria ingratidão, da minha parte, acusá-lo de qualquer negligência. Então, podemos conceder, ao seu pai, um crédito muito grande de compreensão e reconhecimento, antes de julgá-lo como ser humano, e não como algo divino e sujeito à lei da infalibilidade, que é prerrogativa exclusiva de Deus. Digamos que, num momento de indecisão e fraqueza, ele tenha cedido à tentação. Se o condenarmos, a situação se resolverá em benefício da família? Creio que não. Não sei como uma mãe reagiria à notícia. Apesar de amá-lo muito, tenho certeza disso, ela também é humana. E você? Hoje pensei muito, e posso compreendê-lo, aceitar o seu erro. Pode perdoá-lo? Perdoá-lo de quê? Nunca pediu-me conta dos seus atos. A situação me preocupa mais por ele, pela luta interior que deve estar travando, e que elimina a saúde. Não sou dona do seu coração, embora entenda que a família é um compromisso, de mútuo devotamento, muito sério.
No entanto, não podemos escravizar a ninguém. Vejo um iminente perigo de autodestruição e quero ajudá-lo. Por isso, vim aqui. Que Deus a abençoe, minha filha, pela lucidez e compreensão que demonstra. Faça isso, ajude-o. Mas como poderei fazê-lo? Sugiro que o procure, sem assumir qualquer posição de julgamento, mostre-lhe a carta, deixando que seu coração se extravase livremente. Transmita-lhe, no olhar, essa sua disposição de apoio e compreensão. Creio que, com isso, metade do problema estará resolvido. Dali mesmo, a jovem telefonou ao pai, pedindo que a esperasse, embora devesse chegar logo depois de fechada a loja. José Pedro animou e oraram juntos, pedindo aos Espíritos do Senhor que ajudassem na solução do problema. Passavam 10 minutos das 6 da tarde, quando Ruth chegou à loja. Abraçou o pai, que a esperava, e beijou-lhe, ternamente, a fronte, dando-lhe testemunha do seu carinho. Sentaram-se. Não sabia como começar. Houve um momento de indecisão, um vazio desconcertante. Que houve, minha filha? Antes, papai, leia esta carta, que recebeu hoje. Antônio Serra sentiu qualquer coisa de muito grave, e a carta pareceu-lhe pesar o mesmo peso do mundo. Desdobrou o papel e, de olhos espantados, depois tristes, depois molhados, passou a ler, mentalmente. Querida Ruth, perdoe-me o anonimato. É que o assunto é muito escabroso, me dói muito feri-la, e não teria explicações detalhadas para dar-lhe, se fosse procurada. Sei que, há alguns meses, seu pai, Antônio Serra, se envolveu com uma jovem que trabalhava na sua firma. Segundo consta, ele a perseguiu obstinadamente, ameaçou-a de dispensa, e tudo fez para seduzi-la. A pobrezinha, que não tem pai, e nem mãe, vivendo só neste mundo tão difícil, acabou por render-se à sua sanha. A infeliz chama-se Silvia e mora à rua, onde você poderá encontrá-la, a qualquer hora do dia, pois, já não trabalha, vivendo às custas da bolsa generosa do seu pai. Não gostaria que você o visse, que quadro horrível. Um velho, de braços com uma menina que tem quase a sua idade, o beijando-a, descaradamente, dentro do seu automóvel, estacionado na via pública. Que despudor! Como pode alguém trair a família, a esposa e a filha, com tanta desfaçatez? Perdoe-me, querida, mas não aguentei calar-me. Sou mulher, e dói-me vê-la assim enganada. Se você quiser prova disto, sei que amanhã, às 2 horas da tarde, ela vai procurar seu pai, na loja, para pedir-lhe dinheiro, e grosso, para pagar-me cara a joia que lhe vendi. Uma amiga. Antônio Serra não sabia onde enfiar a cabeça para esconder o rosto, e a sua vergonha, dos olhos da filha. Não tinha coragem de fitá-la. As lágrimas lhe corriam pela face, ardentes e abundantes, enquanto lia aquela denúncia torpe e deformada. Tremia, e o papel chegava a farfalhar em suas mãos. Ruth acompanhava-lhe as emoções, procurando dissimular as suas. Fazia uma força terrível para não cair em pranto também, abraçar o pai e enxugar-lhe as lágrimas, que falavam, mais do que quaisquer palavras, da sua tristeza e do seu arrependimento. Longos minutos correram, que pareciam eternidade, até que Serra se recompusesse, tomando leme de si mesmo, depois de rolar nos vagalhões da sua vergonha, diante da filha, que tanto amava, e que tanto amava também. É verdade, minha filha, confesso que errei. Não culpo a ninguém, assumo toda a responsabilidade pelo que fiz. Fraquejei, e estou pagando alto preço por isso. Tenho tentado desligar-me do problema, isso porém, não tem sido fácil. A gente cai num segundo, e parece que demora séculos para levantar-se. Perdoe-me, querida. Posso avaliar a sua tremenda decepção,
E acho justo que você esteja revoltada. Foi bom que acontecesse assim. Que alguém provocasse este entendimento, pois não sabia como agir, como pedir socorro a alguém. Serra não pôde continuar. As lágrimas jorravam-lhe dos olhos, aos borbotões. Seu peito parecia estrangular-se, pela vergonha e desespero que lhe possuíam, inteiramente. Dobrou a cabeça sobre a escrivaninha e chorou com fortes e repetidos soluços. Ruth comoveu-se. Alisou os cabelos, que começavam a ficar grisalhos e, sem poder conter-se, chorou, abraçada à cabeça paterna. O quadro era comovente, e nos arrancou lágrimas, também, ao coração. Que menina valorosa! Mereceria este sofrimento. Sim, Sérgio. Ninguém carrega a cruz alheia. Embora não se relacione com os personagens do instante, Ruth, no passado, deixou a família e comprometeu a existência dos seus membros, assumindo pesada responsabilidade perante a vida. Conheço-lhe o valor e sei que vai ser fator decisivo na recuperação do genitor, que caiu nas malhas de intrincado processo obsessivo. Isso apagará sua culpa pretérita, aliviará seu coração. Veja que até de uma aparente infelicidade podemos tirar proveito. Esse proveito de Ruth, por si só, não justifica o erro de Serra. Claro que não. O erro do nosso amigo é compromisso seu, como a perseguição de Silvia corre por sua conta. Isso não impede que a jovem, doando do que é seu, do seu amor, alivie a alma de compromisso pretérito. Aconteceu porque aconteceu, e ela sai ganhando porque faz por merecer. Estamos, aqui, dentro dos estritos limites da lei, que manda dar, a cada um, segundo as suas obras. Como vai ela ajudar o pai, daqui para frente? Com o nosso apoio, vai ajudar o genitor a tomar algumas decisões importantes, no que respeita à ajuda espiritual de que necessita. Penso que devemos começar inspirando-a para que procurem, de novo, nosso amigo José Pedro, pedindo-lhe ajuda. Este desencadeará, desde o plano físico, o processo de assistência, que livrará a Serra do assédio dos seus terríveis obsessores. Aguardemos. Pai e filha continuavam abraçados e chorando, num desabafo necessário para expurgar os seus medos e angústias. Em dado instante, Serra deu-se conta de que a filha, enquanto dividia as suas lágrimas, passava-lhe a mão na cabeça, ternamente, o que era evidência de que ela não o condenava, não o repelia. Diante disso, se recompôs, enxugou as lágrimas, ergueu a cabeça da menina, que chorava, olhou-a nos olhos, e disse em tom suplicante: Minha filha, preciso da sua ajuda. Ajude-me, por favor, a resolver este drama. Conte comigo, papai. Não sei o que fazer, por onde começar. E se formos juntos conversar com José Pedro? Talvez nos indique algum caminho. Afinal, ele tem ajudado tanta gente a resolver problemas piores. Vou telefonar-lhe. Enquanto Serra consultava sua agenda, em busca do número do telefone, e depois marcava encontro para logo mais, Ruth se recompunha enxugando as lágrimas, e ajeitando os cabelos, que se desalinharam no desabafo emocional. Saíram os dois, e nos acomodamos no banco traseiro do automóvel, seguindo-os para o encontro que, para nós, pelo menos, seria muito importante. O telefonema do amigo, repletou José Pedro de alegria. Experiente na ajuda ao próximo, sabia que, com a adesão de Ruth, e com a verdade entre ambos, Serra se recuperaria mais facilmente. Antes que chegassem, concentrou-se e orou, em seu escritório, preparando-se para a tarefa que lhe caberia, dentro em pouco tempo. Abraçou pai e filha, comovido, acomodou-os ao redor da sua mesa, e deu um tempo para que, um dos dois, iniciasse a conversação. José Pedro, disse Serra, rompendo o silêncio e iniciando o entendimento, Ruth já conhece o meu problema e se dispôs, generosamente, a ajudar-me.
mas não sabemos como agir. Viemos nos aconselhar com o amigo, quanto ao caminho que devemos seguir, e as medidas que devemos tomar. Antes de tudo, quero lembrar-lhes que o maior problema nosso está no plano espiritual, no processo obsessivo e destruidor desencadeado por uma organização da sombra. Que obsessão é essa? Perguntou a jovem assustada. É que Sylvia, diante da decisão do seu pai, de acabar com tudo, quanto ao seu relacionamento afetivo, efêmero e inconsciente, pediu a ajuda dos espíritos das sombras, para castigá-lo e fazê-lo voltar para junto dela. Meu Deus! Existem tais organizações? E por que não? Do mesmo modo que os espíritos do bem se aliam para ajudar a quem lhes pede, necessitando e merecendo, os espíritos do mal também se mancomunam para fazerem o mal que lhes solicitam. Meu Deus! Pensei que a coisa fosse mais simples. Como iremos lutar contra tantos espíritos opressores? Quanto gastará, para que sejam doutrinados, um a um? Aliás, a sessão de desobsessão, onde você atua, é capaz de receber esses espíritos. Calma, Ruth. Lembre-se que estamos do lado da luz e do bem, contra os quais a sombra jamais prevalece. Claro que em nosso centro, podemos socorrer os espíritos obsessores. Socorrer meu pai, você quer dizer? Não, socorrer os espíritos obsessores, porque eles é que sofrem mais, estão no erro, assumindo pesadas responsabilidades, dívidas de difícil resgate. Desde que eles encontrem o caminho do bem, seu pai estará livre. Isso é lógico, porque não iremos guerrear com eles, mas convidá-los para o entendimento, oferecendo-lhes a felicidade e a paz. Você não deixa de ter razão. E, talvez porque Serra olhava-os de olhos assustados, José Pedro, abraçando-o, dirigiu-lhe a palavra. Mas, o amigo, como está fisicamente? Perguntou, saltando sobre o assunto. Hoje, despertei mais cansado e com muita dor no joelho direito. Deixa-me ver. Só no tocar se vê que está inflamado. Acomode-se aqui no sofá, que vou lhe fazer o passe. Serra deitou-se, e Arquimedes recomendou-me que observasse atentamente. Ao redor do seu joelho havia um anel escuro, qual se tivesse enrolado muitas voltas de gaze negra, e, desse material que, na verdade, mais parecia uma pasta, saíam chispas em direção do menisco e da junção dos ossos. De onde vem esse material todo, diante dos nossos olhos? É segregado por um dos ovoides, plantados nas costas, e, se assim podemos nos expressar, vivificado pela energia mental de Sylvia e dos espíritos que a ajudam. De ontem para hoje, aceleraram o processo, temendo seu fracasso, em razão da nossa atuação. José Pedro iniciava o passe. Deteve-se um instante com as mãos espalmadas sobre o joelho afetado. Delas saíam fluidos luminosos que, encontrando a pasta negra, a derretiam, fazendo com que caíssem gotas de pedaços. Depois, passou as mãos, como se quisesse arrancar alguma coisa, e, o resto da pasta que sobrou, aderiu-lhe às mãos. Como se estivesse observando tudo, do mesmo modo que uma pessoa que visse as mãos barrentas, roçou uma na outra e, nesse feito, o material soltou-lhe das mãos e caiu no solo. Serra estava livre da ação nefasta, mas aquele material negativo, de alto poder de ação, estava todo ali, embora aos pedaços. Arquimedes abaixou-se, apanhou tudo e, com o mesmo gesto de esfregar as mãos, dissolveu-o no espaço, para que espíritos inferiores não o utilizassem mais. Continuando o passe, vimos que, agora, ao contrário de antes, o joelho do amigo estava protegido por um campo magnético luminoso, que o envolvia. Que interessante! Que houve? Sente-se melhor? Sim, não sinto quase mais nada. Se for preciso, amanhã darei novo passe. Creio que será o bastante para aliviá-lo, totalmente.
O senhor não me disse nada, papai, dessa dor que sentia. É que não queria preocupá-la. Agora que está tudo esclarecido, creio que isso não mais acontecerá. Preocupar-me? Por quê? Penso que assunto de doença não pode ser adiado, nem para daqui a pouco nem para mais tarde, e, muito menos, para amanhã. Desculpe-me, mas agora está tudo bem. Depois de afetuosa e alegre despedida, pai e filha, com nós dois, de carona, entraram no automóvel, rumando para sua casa, onde nos acomodamos à espera, de logo mais à noite, para encontro com os amigos encarnados fora do corpo físico. Era quase 1 hora da madrugada, quando Serra e Ruth, desligados dos respectivos corpos físicos, que repousavam, dormindo, se encontraram na sala de visitas, onde estávamos, embora não pudessem ver-nos. A jovem estava preocupada e, ao ver o pai, arrojou-se em seus braços, procurando envolvê-lo nas vibrações do seu afeto, a fim de diminuir-lhe o peso da opressão mental que sofria. Realmente, via-se-lhe no semblante um esgotamento, afeição de profundo desânimo. Vamos, papai, tentar dialogar com Sylvia. Ela talvez nos atenda aos apelos e desista de continuar prejudicando-o desta maneira. Não creio que dê resultado. Aquela moça é dura demais para comover-se ou desistir. Além disso, tenho medo de que, aproveitando-se da sua presença entre nós dois, fira o seu coração generoso com calúnias, como já fez na carta. No terreno em que ela está, não estamos à altura de enfrentá-la. Por que não aguardarmos a prometida intervenção acenada por José Pedro? Talvez isso resolva o problema. O senhor tem razão. Não podemos ir juntos. Vou sozinha, falar-lhe de mulher para mulher. Não custa tentar. Não posso permitir isso. É loucura enfrentá-la. Somos muito ingênuos e não sabemos lidar com o mal. Não podemos esquecer, no entanto, que não estamos sós, que o bem também existe. Se a coisa complicar, vou orar e pedir ajuda aos nossos amigos espirituais. Penso que não me deixarão sozinha. Por favor, papai, não me peça para desistir, nem me impeça que eu saia. Vendo a decisão da filha que, apesar de tudo, ia se expor para ajudá-lo, enfrentando forças que, ele mesmo, não podia resistir, emocionou-se e deixou rolar algumas lágrimas. A jovem não esperou mais, deu-lhe um beijo no rosto, e saiu. Nós a seguimos. E essa impressa, respirando fundo o ar fresco da madrugada, indiferente aos espíritos da noite, que passavam em bandos, cantando ou fazendo arruaças, muitos deles com garrafas de bebidas nas mãos. No percurso ia tentando alinhar seu pensamento, programar a sua atuação, diante do problema que estava logo à frente. Chegou à casa de Sylvia, que estava aberta, e a algazarra, lá dentro, era enorme. Música estridente enchia o ar, marcando o ritmo para diversos pares que dançavam, pulando e contorcendo-se para acompanharem a cadência, agitadíssima, da música. Densa fumaça completava o quadro. Ruth, diante do que via, e com que não estava acostumada, vacilou. Pensou em recuar, deixar para outra oportunidade, quando Sylvia estivesse sozinha. E se ela resolvesse ridicularizá-la, diante daquela turba, barulhenta e viciosa? Seu coração disparou. Já ia dar meia volta, quando, a dona da casa, passando por perto, viu um vulto na porta e veio averiguar. Também ela teve medo, quando viu quem era. Conhecia o valor moral de Ruth e não gostaria de enfrentá-la. Precisava encontrar uma saída, e rapidamente. Paradas as duas, uma diante da outra, foi Sylvia quem tomou a iniciativa. Minha querida, não sei se veio falar comigo. Se assim for, veja aqui, no momento, não posso atendê-la. Estou dando uma pequena festa, e tenho a casa cheia de amigos.
Que tal se deixarmos para amanhã à noite? A jovem, que examinava a expressão espiritual da interlocutora, estava gelada de espanto e medo, diante da Sílvia que se lhe mostrava